Senhores, senhoras, contadores, assessores, estou aqui mais uma vez para compartilhar com os nossos colegas sobre a possibilidade de revisão geral, alteração de plano de cargo e salário, realização de concursos no pleito da atual legislatura, considerando que nós estamos em maio de 2020, em pleno ano eleitoral, e temos aí a aprovação por parte do Senado Federal, no dia 6 de maio, de um projeto de lei complementar alterando a Lei Complementar 101, a nossa gloriosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Algumas indagações sobre os seguintes pontos: possibilidade de realização de concurso, possibilidade de alteração de plano de cargos, possibilidade de criação de cargos, possibilidade de nomeação, né, para cargos públicos. Então, tem uma série de pedidos de informações e eu resolvi fazer esse vídeo até mesmo para contribuir com aqueles que atuam na área pública e esclarecer algumas dúvidas. Obviamente, você poderá nos adicionar nas suas redes sociais e vai lá no meu canal no YouTube, Milton Mendes Botelho, ou então YouTube/Grupo Logos, e se inscreva, aí você vai ter acesso a não só esse vídeo, como demais vídeos e assim por diante. Também você pode me acompanhar nas redes sociais, tanto pelo Instagram, Milton Mendes Botelho, ou no próprio Facebook, Milton Mendes Botelho, você vai me encontrar lá e a gente vai estar compartilhando alguns conhecimentos. Vamos ficar aqui algum tempo juntos e o nosso tema, eu vou compartilhar alguns slides com vocês e assim que vocês quiserem, podem pedir através das nossas redes sociais ou até mesmo através dos nossos e-mails, que vai estar disponíveis lá nas redes sociais, que nós poderemos estar encaminhando os slides que aqui vamos utilizar. Pois bem, vamos ficar aqui mais ou menos uma hora. Aqueles que estiverem cansados, não é o momento, pode ver qualquer hora que nós vamos deixar bem disponível esse material. Eu vou compartilhar com vocês os slides e, obviamente, vou fazer os comentários dos assuntos que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Pois bem, a princípio, deixar claro que, né, nós temos um momento de ano eleitoral. E por ser ano eleitoral, é preciso todo cuidado, principalmente aqueles que estão orientando os seus clientes, estão orientando ou tomando decisões em relação a despesas de final de mandato, principalmente observando o que determina a legislação eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal. E ainda ficar atento agora com as possibilidades de mudanças trazidas pela lei complementar. Só para deixar claro, hoje, 8 de maio, o presidente da República está com o autógrafo dessa lei para ser sancionado. Já temos notícias que o presidente provavelmente vai vetar alguns dispositivos da lei, então é preciso acompanhar o que vai ocorrer. No entanto, tanto com veto ou sem veto, não vai mudar o resultado final da nossa conversa aqui em relação ao assunto de concurso, nomeações e assim por diante. Pois bem, então qual o foco dessa conversa nossa? Despesa no final de mandato, congelamento de salários dos servidores públicos, em decorrência do programa que nós temos aí para enfrentamento da coronavírus. Nós estamos em plena crise, então é momento de estar atento a essas mudanças, considerando que, inclusive, existem várias normas, várias medidas provisórias sendo editadas, né? Cada dia tem uma, e aí vem as dúvidas. Criação de cargos, aumento de despesas com o pessoal, exigências fiscais, ano eleitoral, e aí como vai ser? Então, nós vamos resumir aqui no assunto que vai focar tudo isso de uma forma bem rápida para que possamos dar algum tipo de orientação e que vocês possam depois, inclusive, questionar. Então, vamos lá. O que nós vamos falar? Vamos falar de revisão geral anual, prevista lá no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. A revisão remuneratória, é aquela prevista lá no artigo 73 da Lei Eleitoral, que é o momento de estar analisando isso também. Despesas de pessoal, né, de gastos com pessoal, conforme prevê a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Alteração de plano de cargos e vencimentos em pleno período eleitoral e no momento que nós estamos passando. Limite temporal para a realização de concurso público. Posse dos aprovados em concurso público já realizados e já homologados. A lei complementar que criou o Programa Federativo de Enfrentamento de Coronavírus, que é esse autógrafo que está
na mão do presidente da República para ser sancionado, pode haver vetos, como ele também pode estar sancionando na íntegra, conforme está aprovado pelo Senado Federal, que ocorreu no dia 6 de maio de 2020. As alterações que essa lei traz para a Lei Complementar 101, a nossa conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou essa semana 20 anos de vigência. Então, já está na hora mesmo de sofrer algumas alterações, né? Então, portanto, vamos tecer aqui alguns comentários e vocês depois podem fazer as perguntas que forem necessárias. Bom, primeiro, revisão geral. Revisão geral, todo mundo sabe, né? Revisão geral anual, o próprio conceito de revisão geral anual deixa bem claro, revisão geral anual é em período não inferior a 12 meses, porque senão não seria anual, né? Então, não inferior a 12 meses. Essa revisão geral anual está prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição de 88, que é um direito garantido ao servidor público, né? E isso deveria ocorrer na data base, conforme definido nos seus estatutos, nos seus órgãos. No entanto, muitos municípios, por exemplo, que é a área de atuação onde eu estou, eles não concedem essa revisão geral regularmente. Então, o que diz lá o inciso 10 do artigo 37 da Constituição? A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. O que eu chamo a atenção aqui, que é o próprio texto do inciso 10 quando fala assim, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, a própria Constituição já está dando um indicativo que fixação de subsídio, inclusive de vereadores, é por via de lei e não por resolução, como ocorre em alguns casos. Até porque a emenda constitucional 19, lá de 1998, já alterou isso, né? Então, não é o caso. No entanto, o texto constitucional também não deixa claro qual o índice que deve ser utilizado, né? Qual o índice que mede a inflação? INPC, IPCA, geralmente pega o maior, pega o menor. Esse projeto de lei complementar que está na mão do presidente para ser sancionado, ele já traz uma referência como o IPCA, ou seja, já está definindo como índice oficial o IPCA. Então, isso que nós estamos acabando de colocar já é garantido pela própria Constituição Federal e todas as leis de diretrizes orçamentárias repetem essa regra, ou seja, a lei de diretrizes orçamentária garante que na lei orçamentária haverá dotações orçamentárias para atender essa revisão geral, no entanto, em muitos casos elas não ocorrem, né? Bom, a lei de responsabilidade fiscal, né? Ela menciona lá no parágrafo 1 do artigo 21, aqui nós estamos falando sem estar prevendo a alteração trazida pela lei complementar, que pode ser sancionada a qualquer momento. Nós estamos discutindo o texto atual da lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal. Menciona aqui no seu artigo 21, aí é preciso ler e estudar isso com bastante atenção, numa questão não só jurídica, mas também contábil. Olha só, artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal. É nulo de pleno direito o ato que provoca aumento de despesa com pessoal e não atenda. Aí vamos deixar claro, é nulo de pleno direito. Todo ato, para ser anulado, precede-se de um processo administrativo ou um processo judicial, onde vem declarar a nulidade do ato. A nulidade do ato ela pode se dar por vício de iniciativa, vício de erros, né, ou até mesmo por questões de tramitação ou do processo legislativo. Então, a nulidade ela não acontece de forma por ato próprio, ela acontece por procedimentos administrativos que devem ocorrer, que provoca aumento da despesa com o pessoal. Agora, o que é aumento de despesa com o pessoal? Para o leigo seria aumentar a folha, simplesmente, mas não é. Então, em questão de lei de responsabilidade fiscal ou na linguagem contábil, diria o seguinte, só pode atestar ou aferir aumento de despesa com o pessoal quando o índice de gasto de pessoal é superior ao índice anterior verificado na receita corrente líquida, porque é a base de cálculo para aferir gasto com pessoal é a receita corrente líquida. Então, se eu tiver uma folha de 100 mil hoje e entrar uma lei em vigor e essa lei levar a minha folha para 110, não se configura aumento de gasto com pessoal.
aumento, sim, valor financeiro de folha. O aumento de gasto com pessoal implica em aumento do índice de gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida. Tanto é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe o critério de aferição de gasto com pessoal do mês em referência e os 11 meses anteriores. Então, esta é a observação que tem que ser feita. Então, quer dizer que você aumentou a folha de pagamento, quer dizer que houve aumento de gasto com o pessoal? Não. Porque se a sua base de cálculo, a receita corrente líquida, ela elevou, então você pode até ter uma diminuição de gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida, porque você aumentou sua base. Então, é muito importante que você deixe bem claro nas suas análises que aumento de gasto com o pessoal não é aumento financeiro da folha, e sim aumento de limites, ou seja, de percentuais em relação à receita corrente líquida. O parágrafo único, que traz a essência do artigo 21, diz o seguinte: também é nulo de pleno direito o ato que resulte aumento de despesa com o pessoal expedidos nos 180 dias anteriores ao final do mandato. 180 dias do final do mandato, do titular do respectivo. Vamos interpretar aqui. Quando fala também é nulo de pleno direito ato resultante da despesa com pessoal, esse ato resultante não é a lei de reajuste, não é a lei de revisão somente. É ato, qualquer ato, pode ser um decreto de gratificação, pode ser um decreto de promoção, pode ser um decreto de qualquer... Bom, aí começa, se nós temos, quando vai dar 180 dias de encerramento do mandato? Então, nós temos que prever aí que os 180 dias vai dar o quê? 4 de julho? Se for 4 de julho, então está aí configurado os 180 dias anteriores ao final do mandato e não das eleições. Nós estamos falando de uma lei de responsabilidade fiscal, ela vai utilizar o ano civil e não vai utilizar a lei eleitoral, que vai utilizar eleições, Então, ato que provoque, aí você tem que, mais uma vez, entender, resultante de aumento de despesa com pessoal. Veja bem, olha só, aumento de despesa com pessoal. Volto a dizer, eu vou aumentar financeiro ou vou aumentar em índice, em percentuais? Tá? O que vale para a lei de responsabilidade fiscal é percentuais, porque a própria lei define lá nos seus artigos 20 que percentuais em relação à receita corrente líquida. Então, que aumente, eu posso, por exemplo, estar concedendo um quinquênio a um servidor, posso, desde que eu esteja concedendo esse quinquênio, não esteja aumentando o percentual de gasto com o pessoal. Então, está dizendo que nos 180 dias que antecede o final do mandato, é nulo de pleno direito o ato que provoca aumento de despesa com o pessoal. Isso está bem claro na lei, Não estão discutindo ainda a mudança trazida pela lei complementar que vai ser sancionada. Olha só, e agora quanto à vedação de alteração de plano de cargos e criação de cargos? Olha só, aí vem o artigo 22 da mesma lei de responsabilidade fiscal, no seu parágrafo único, menciona o seguinte: se a despesa com o pessoal exceder a 95% limite, ou seja, limite prudencial, são vedados ao poder o órgão referido no artigo 20 que houver incorrido. Bom, aí nós não estamos falando em final de mandato, não. Nós estamos falando em autorização, ou seja, possibilidades de aumentar a despesa com o pessoal. Então, se exceder, no caso, o limite prudencial, está vedado a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvos os derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37. Olha só, a própria lei está deixando claro que não está impedindo a revisão geral anual. O gestor, ele tem critérios para se adequar, mas a Constituição garantiu o direito ao servidor, então isso tem que ser concedido. Assim como a sentença judicial e determinação legal ou contratual. Se você assinou um contrato, se você está previsto naquele contrato, então você tem que cumprir? Tem. Então você vai abrir mão de quê? De outros gastos com o pessoal, como hora extra, gratificação, contratados, comissionados,
Então, uma série de outras medidas que a própria lei de responsabilidade fiscal traz para o gestor tomar para que ele possa enquadrar dentro dos limites permitidos pela própria lei. Então, está vedado se estiver excedendo 95% do gasto com o pessoal. Isso é acompanhado no mês de referência e os 11 meses anteriores. De quem é a obrigação de estar acompanhando o gasto com o pessoal e estar informando para o gestor? Está no artigo 59 da própria lei, que é controle interno. Obviamente, o controle interno tem a obrigação de estar informando o gestor quanto atingimento de limite de gasto. Cabe ao Tribunal de Contas estar notificando o gestor para que tome as providências para se adequar aos limites permitidos. O inciso 2 do mesmo artigo, do parágrafo único, faz o seguinte: a criação de cargos, emprego ou função. Ou seja, a própria lei de responsabilidade fiscal já traz a vedação de criar cargo ou emprego ou função. Isso em qualquer época, se tiver excedendo 95% do limite de gasto com o pessoal, que para o executivo é 6% e para o legislativo municipal, para o executivo é 54% e para o legislativo 6% em relação à receita corrente líquida do município. Então já está vedado se caso estiver excedendo. Também está vedada a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas, como a adequação, readequação, promoção, toda essa gama de vantagens que podem ser feitas e venha, consequentemente, implique em aumento de despesas, está vedado já no parágrafo 1 do artigo 22 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos nós sabemos disso, então é só verificar. O inciso 4 também está vedado provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvado a reposição decorrente de aposentadoria, que é vacância do cargo, ou falecimento, também vacância dos servidores da área de educação, saúde e segurança. Ou seja, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, quando ocorrer vacância, para essas áreas, mesmo estando acima de 95% do gasto permitido da receita corrente líquida com pessoal, pode haver preenchimento desses cargos. Obviamente que isso vai ser devidamente justificado e fundamentado. Também é vedada a contratação de hora extra, salvo no caso disposto no parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição, que não se aplica ao município, as situações previstas na Lei de Diretriz Orçamentária, que a Lei de Diretriz Orçamentária pode trazer os critérios que vão ser adotados para enquadramento do limite de gasto com o pessoal, da despesa com o pessoal, podendo ser hora extra, gratificações, função gratificada, dispensa de rescisões de contratos e assim por diante, até chegar, obviamente, no efetivo, através de quê? Processo administrativo. O que se vê muito em algumas prefeituras é que quando chega o limite de 95%, o próprio prefeito anuncia que não pode dar aumento, não pode dar revisão geral, não pode dar reajuste, porque já está no limite de gasto com o pessoal. Olha, isso é uma desculpa sem conhecimento técnico, porque é preciso demonstrar que não tem no quadro, na folha, o pagamento de hora extra, gratificação, bonificação, essas coisas, e não tem no quadro também contratados. Essa é a regra da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já se passaram 20 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal e até hoje a gente explica isso ainda a alguns gestores. Bom, aí sim, agora nós já partimos para outra norma, que é a Lei Eleitoral, a Lei 9.504 de 97. Especificamente, nós vamos falar aqui do inciso 8 do artigo 73, que fala o seguinte: são proibidos aos agentes públicos, proibidos, a palavra já mudou, não é vedado, é proibido, É proibido, ou seja, você não vai fazer. Aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Em ano eleitoral, no período de disputa, então quem está no poder não pode praticar, é proibido praticar alguns atos que possa desequilibrar a disputa eleitoral, Ou senão, em resumo, proibição de usar a máquina administrativa para benefícios eleitoreiros. Então, o inciso 8 fala assim, o inciso 8 fala o seguinte:
fazer, na circunscrição do pleito, ou seja, durante o período, revisão geral da remuneração dos servidores públicos. É bom chamar a atenção aqui que não estamos falando da mesma revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Quando o inciso 10 do artigo 37 da Constituição fala revisão geral anual, ele está dizendo período não inferior a 12 meses. Quando a lei eleitoral fala revisão geral da remuneração dos servidores públicos, obedece o mesmo critério, sem distinção de índice, mas poderá ser do período do ano eleitoral. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro isso. Imagine vocês que o município X, o prefeito deu revisão geral em janeiro aos servidores, contando com o IPCA, ou seja, revisão geral, índice que mede a inflação, IPCA de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Então, 2020, ele deu revisão geral. Período de 12 meses, utilizando o quê? Utilizando o índice da inflação verificada nos últimos 12 meses, no período de janeiro a dezembro de 2019. Quando chegar agora, digamos junho, o prefeito resolve dar uma revisão geral remuneratória aos servidores, que é o que diz aqui o inciso 8 do artigo 73 da Lei Eleitoral. Ele pode fazer isso? Pode. Só que ele vai pegar o mesmo índice de inflação, verificado de 1º de janeiro a 31 de maio de 2020. Ou seja, ele não está dando uma revisão geral anual, mas está dando uma revisão geral da remuneração num período inferior a 12 meses. Então, é proibido fazer qualquer reajuste. Agora, a revisão geral, a própria lei diz quando ela fala assim, é proibido fazer na circunscrição do pleito revisão geral anual dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7 dessa lei, que é até a posse dos eleitos. Então, nada de excesso, porque isso já ocorreu em alguns anos, né? Quando o prefeito perdia a eleição, ele mandava para a Câmara, dava aumento para todo mundo, ou antes da eleição dava aumento para todo mundo, e obviamente o servidor ficaria feliz com esse aumento e criaria para os demais gestores um problema futuro. Então, o prazo, né, para que isso ocorresse, né, seria 4 de abril, que nós estaríamos aí dentro do prazo estabelecido pela lei eleitoral. Assim, estaria obedecendo os ditames da lei se fosse antes, né? A revisão geral da remuneração do servidor público não ocorreu nesse período. Então, o projeto de lei já está na Câmara. E aí, como é que fica? Vamos imaginar que o prefeito mandou um projeto de lei agora, em dia 20 de abril. Dia 20 de abril, não. Mandou antes. Só que a Câmara não votou esse projeto de lei, está tramitando, só que o período de revisão geral do projeto de lei é referente a 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, do ano anterior. E aí, como é que fica? Isso pode? Olha só, aquilo que é garantido pela Constituição Federal não pode ser alterado pela lei eleitoral. Então, a própria lei eleitoral, a própria Constituição Federal já deixou claro que é direito do servidor, né? Agora, sim, obedece outros critérios, por exemplo, não pode estar acima de 95% de gasto com o pessoal, não poderá demonstrar, teria que demonstrar o impacto financeiro disso em relação a despesas orçamentárias, ou seja, deve haver previsão na lei de diretrizes orçamentárias, contemplado recursos orçamentários na própria lei orçamentária e, obviamente, o impacto financeiro previsto no artigo 16 da própria lei de responsabilidade fiscal. Então, são critérios que têm que ser observados antes de afirmar que existe essa possibilidade de estar concedendo para os servidores a revisão geral anual, conforme prevê o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Claro que isso é possível, dessa forma é possível. Bom, a recomposição de perdas remuneratórias, como eu já falei, nos últimos 12 meses, né, anteriores ao ano da eleição, janeiro a dezembro de 2019, inclusive algumas leis municipais retroagem a 1º de janeiro de 2020. Ou seja, na base, né,
na database que for definida, em alguns estatutos definem da database, né? Ou seja, antes mesmo do prazo limite previsto pela legislação eleitoral. Isso está correto? Não vejo problema nenhum nisso. Não. Está previsto na LDO, não está extrapolando o limite de gasto com o pessoal, tem dotação orçamentária, tem disponibilidade financeira, é revisão geral garantida pelo inciso 10 do artigo 37 da Constituição, não há nenhum tipo de proibição. No entanto, vamos separar o que é revisão geral anual, previsto pelo inciso 10 da Constituição, e vamos separar o que é revisão remuneratória, previsto no inciso 8 do artigo 73 da Lei 9.504. Essa sim impõe limites claros, né? Ela é vedação expressa. A revisão remuneratória só transpõe a seara da licitude, ou seja, seja legal, se exceder a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Se isso ocorrer, aí sim, já deixa de ser legal para ser ilegal. Isso tem que deixar claro, como eu expliquei agora há pouco, né? Então, se houver a recomposição do vencimento a título de revisão geral, que exceda a inflação verificada nos últimos 12 meses, né? Não só a partir da escolha do candidato até a posse dos eleitos, isso é irregular, nós sabemos disso, né? Então, aí nós temos que pensar por que nós estamos discutindo isso nesse momento, se isso já é desde 2000. Estamos discutindo isso porque a lei complementar que está para ser sancionada está alterando essa questão, né? Então, o que nós podemos dizer? Recomposição de revisão geral, não há vedação. Se exceder o limite de recomposição, há irregularidade nos atos que provocam aumento de despesas com o pessoal. Bom, aí sim, a aprovação do projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do dia 4 de abril de 2020, ou seja, antes do período vedado pela legislação eleitoral, não se encontra irregular, desde que restrinja a mera recomposição, né? Ou seja, a revisão geral, como nós já falamos. Então, a revisão de remuneração, como eu disse, é diferente de revisão geral anual, né? Não sendo praticada de forma corriqueira nos municípios. A gente não vê isso, né? Mesmo sendo, né, entendido como necessidade de valorização profissional, né, das carreiras, previsto em estatuto, previsto no próprio plano de cargos e salários, e isso não ocorre. Quem sai prejudicado com isso tudo são os servidores do quadro efetivo dos municípios, obviamente. Então, aprovação de lei, ou seja, proposta de reestruturação de plano de cargo, readequação dos cargos, não se confunde com revisão de remuneração em hipótese nenhuma, né, gente? Ou revisão geral anual e, portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no inciso 8 do artigo 73 da Lei 9.504, né? Mas provoca aumento remuneratório. E aí, neste caso, encontra a vedação na legislação eleitoral. Ou seja, readequação de plano de cargo, criação de novas vagas, criação de novos cargos, isso tem vedação clara na legislação eleitoral atual. Isso precisa ficar bem claro, ok? Bom, aí vamos trazer aqui uma suposição que o município quer fazer alteração do plano de cargo e salário, porque ele precisa fazer concurso, ele precisa aumentar a vaga, ele precisa criar cargo, precisa fazer readequação. A gente fica assim meio assustado, né? Por que está falando disso no último ano do mandato e ainda dentro de um período eleitoral, considerado período eleitoral? Isso aí é falta de planejamento, é falta de bom senso do gestor. Não tem outra palavra, né? Então, vamos imaginar que o município necessita de realizar a adequação do plano de cargos e vencimentos, né, para a realização de concurso público, já que não atende o número de vagas e os cargos necessários à realidade do município. É um problema, né? Devia ter feito esse levantamento antes, deveria ter providenciado isso antes, mas não fez. E agora, como é que faz? Vamos começar pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Lá no parágrafo do artigo 21, que nós já falamos aqui, né? Que tem como objetivo, né, impedir que, no final de mandato, né, o gestor venha praticar atos que aumentam a despesa com o pessoal, tirando proveito eleitoreiro, ou seja, eu aumento os vencimentos dos servidores, eles vão ficar gratos, obviamente eles vão votar em mim. No entanto, isso vai comprometer o limite de gasto com o pessoal para quem?
o futuro gestor. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem como objetivo vedar a irresponsabilidade fiscal. Está entendendo o porquê nós chamamos de lei de responsabilidade fiscal? Né? Então, neste caso, eu digo que o legislador ele foi inteligente quando ele criou proibição, não criou proibição indiscriminada, ele restringiu ao quê? Aumento da despesa com pessoal expedidos. O que é expedido? Não quer dizer vigência. Vamos imaginar a diferença disso. Eu posso expedir uma lei agora e colocar vigência, os efeitos dessa lei para quando? Para 1º de janeiro de 2021. Se eu tivesse colocado atos que provoquem aumento de despesas com pessoal, eu estaria tirando esse limite. Então, quando fala expedido, quer dizer, mesmo que ela não entre em vigor imediatamente, ou entre em vigor só o ano que vem, está vedado pela lei de responsabilidade fiscal, né? Que a palavra que está aí é expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Quando se fala de lei de responsabilidade fiscal, nós vamos falar de mandato. Quando nós vamos falar de lei eleitoral, nós podemos encontrar na própria lei eleitoral até as eleições, até o final, até a posse dos eleitos, assim por diante, né? Então, o legislador ele foi inteligente quando ele inseriu a palavra expedido, mesmo que a lei não cause efeito, mas ela está nula de pleno direito porque ela foi expedida. Ou seja, no vacatio legis, isso não vai salvar em nada aquilo que o legislador, né, vetou na lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a LRF não está vedando a realização de concurso público ou processo seletivo para vagas existentes. Não, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque ela traz bem claro, se você tem que substituir, se você já tem vaga existente, né, você pode realizar o concurso? Pode, mas isso não quer dizer que você já vai poder dar posse, ok? Você não vai poder dar posse. Então, ela veda a criação de vagas ou cargos, né, ressalvados, caso necessária, a continuidade administrativa, com previsão na lei de diretriz orçamentária, como eu já mencionei. Se está na lei de diretriz orçamentária, isso foi contemplado na lei orçamentária, né, sem dúvida nenhuma. Desde que não extrapole os limites previstos no gasto pessoal. Então, se você está dentro do limite de gasto pessoal, você não tem problema em relação a isso, né? Preencher cargos que tiveram vacância em decorrência de falecimento, aposentadoria ou pedido de exoneração, uma coisa dessa natureza. Não tem nada que te impeça isso. Não tem e nem terá, a não ser que venha alguma lei específica em relação ao momento que nós estamos vivendo. Bom, então, neste caso, né, as vagas já existentes, né, antes do dia 4 de julho, que é os 180 dias que nos resta aí para o final do mandato, com previsão adequada na LOA, não tendo extrapolado nenhum limite de gasto com pessoal, né, restando só o preenchimento para dar continuidade à prestação de serviços básicos de saúde, educação e assistência social, não há nenhum tipo de infração cometida ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Percebe-se que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, antes mesmo de estar falando em pandemia e etc. e tal, ela já está dando essa condição para o administrador não prejudicar a continuidade do serviço público. Ela já garantiu essa possibilidade. Pois bem, aí vem agora especificamente a lei eleitoral, a lei 9.504, o que ela fala em relação a isso? Mais uma vez, o artigo 73 estabelece vedações, né? E, obviamente, com o objetivo de garantir igualdade de armas numa disputa eleitoral. O artigo 73, são proibidos, mais uma vez, os agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade da oportunidade entre os candidatos. Inciso 5, nomear, ou seja, é vedado, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvado. Olha, preste bem atenção, que essa regra ela é bem antiga e ela deixa bem clara essa questão, né? Só que mudou aí foi os 3 meses que antecedem até a posse dos eleitos. Ou seja, evitar perseguição daqueles que não foram companheiros políticos. Mas a lei traz, no momento que nós estamos passando, é importante você saber as ressalvas. Quais são as ressalvas? Nomeação ou exoneração de cargos em comissão, ou seja, se é cargo comissionado, não há período eleitoral que impeça você de dispensar. Você pode exonerar. Se for livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, obviamente isso pode acontecer. Designação ou dispensa de funções gratificadas, porque é ato discricionário do gestor também. Ele pode fazer isso no período eleitoral, nada o impede, né? C. Nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até início daquele prazo. Ou seja, pode. O concurso homologado foi. Então, eu posso dar posse? Posso. Nada me impede. D. Nomeação de contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia expressa autorização do chefe do Poder Executivo. O que nós poderíamos entender com serviços públicos essenciais? Nós estamos em período de pandemia. Nós poderíamos fazer nomeação ou contratação necessária à instalação de funcionamento inadiável? O que é inadiável? Aqui não pode esperar. A própria lei de responsabilidade fiscal já prevê isso, desde 2000. E aí fica criando alarmes com isso, eu tenho que mandar a lei para a Câmara, tenho que mandar isso para... A lei de responsabilidade fiscal já traz um instrumento para o gestor adotar em casos de pandemia, calamidade, urgência, emergência. Isso está bem claro, basta estudar um pouquinho mais a legislação, vamos achar isso já aqui inserido no texto da lei, né? Então, basta um pouco mais de cuidado em relação a isso. Bom, assim, tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto a legislação eleitoral, ainda que imponham vedações à admissão de pessoal no fim de mandato, obviamente, não impedem o regular funcionamento dos serviços públicos essenciais. Defina o que é serviços públicos essenciais, define o que é caso inadiável, que é o caso de emergência, urgência, calamidade e, obviamente, um período como nós estamos passando agora de pandemia, que constitui obrigações de poder público conforme determina a Constituição Federal. O que nós estamos vendo é todo mundo achando que está inventando a roda, né? O Congresso Nacional edita regras, normas, dizendo que está fazendo isso em função da pandemia, mas está, de certa forma, desconsiderando toda uma legislação anterior. Aí vem uma enxurrada de medidas provisórias e, às vezes, já disciplinando matéria existente, matéria já disciplinada por outra norma. O que falta é um pouco mais de entendimento em relação àquilo já existente. O que nós estamos correndo o risco do gestor a ter somente as normas de vigência de tempo limitado, ou seja, enquanto perdurar a calamidade ou a pandemia, e esquecer de todas as normas já existentes que ele deve obedecer. Então, o risco é por aí, né? Então, quanto à saúde, assistência social, educação, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela traz exceções para essas contratações, para dar sequência ao serviço. Quanto à realização do concurso público, bom, eu sinceramente, não estou vendo nenhuma, não digo necessidade, mas nenhuma viabilidade de se realizar concurso público no momento que nós estamos passando de pandemia. Tanto é que concursos públicos estão sendo adiados, estão sendo remarcados aí. Mas nós estamos discutindo aqui o que está na legislação atual. Então, a lei de responsabilidade fiscal não visa impedir concurso público em ano eleitoral, até porque ela não poderia fazer isso, né, gente? Não é função da lei de responsabilidade fiscal fazer isso. Só que ela traz critérios, né? Fica claro no texto da lei a vedação
a expedição de ato legal que venha causar aumento da despesa com o pessoal. Mais uma vez eu digo, aumento de despesa com o pessoal não é aumento financeiro na folha, é aumento de gasto com o pessoal, é percentual em relação à receita corrente líquida, ok? Não previsto na lei orçamentária, obviamente, sem dotação orçamentária, despesa ilegal. Como criação de novas vagas, criação de cargos, readequação de plano de cargos, admissão de servidores aprovados em concurso homologado até 4 de julho, né, ou seja, 3 meses antes do pleito, encontra respaldo, sim, no inciso 5 do artigo 73 da Lei 9.504, a Lei Eleitoral, desde que devidamente dentro do limite de gastos, né, considerado ato legal, ou seja, abaixo de 95% do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, coisa que todo mundo que trabalha na área entende muito bem o que é isso, né? Então, vamos lá, não existe nenhum limite temporal para a realização de concurso público em ano eleitoral, salvo lei específica em momento de pandemia. Opa, nós temos aí um caso a ver aqui à frente. Até então, não, mas podemos ter. Então, o limite existe para a nomeação dos aprovados, ou seja, para que a nomeação ocorra em 2020, o concurso há de ser homologado até 4 de julho, 3 meses antes do pleito. Está lá no inciso 5 da Lei 9.504, artigo 73 a 9.504. Já morreu essa conversa, né? Mas caso o município resolva, né, fazer uma readequação do seu plano de cargo, aumentar vagas, criar novas vagas e definir, né, alguns outros critérios que venha provocar o aumento de gasto com o pessoal, né? Ele tem, né? E ele poderia, até, inclusive, fazer, não, então eu vou criar os cargos, uma lei agora, vou dar o concurso, mas para nomeação só o ano que vem, né? Ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma lei, vou criar os cargos, vou fazer o concurso, mas a nomeação já fica claro no edital, já fica claro na lei, que os efeitos da lei serão a partir de janeiro de 2021. E aí, como é que fica, né? Então, tem fundamento? Aí que nós vamos fazer uma comparação do texto que nós temos hoje na Lei de Responsabilidade Fiscal com o texto que está por vir aí, que possivelmente poderá ser vetado, né? Mas se for vetado e não for derrubado o veto, prevalece essa norma que é existente hoje, está aqui no artigo 21, né, no parágrafo 1 do artigo 21, né? Ou seja, a entrada da lei em vigor, né, ou seja, mesmo que ela entre em vigor, mas os efeitos seriam a partir do ano seguinte, isso está muito claro no parágrafo 1 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz o seguinte: o ato de que resulte aumento de despesa com o pessoal expedido nos 180 dias anterior ao final do mandato. Então, não adianta essa historinha, isso não cola. Então, isso é vedado pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o município fizer uma lei agora, para entrar em vigor a partir de janeiro do ano seguinte, e nesse período de vacatio legis da lei, for feito um concurso, essa lei é nula. Essa lei é nula de pleno direito. Isso está previsto lá no parágrafo 1 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Pois é. Então, muito atento a isso. Bom, fechada a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei eleitoral, vamos fazer um comentário rápido só na parte que poderá alterar essa história toda que nós contamos até agora, que é a lei complementar que criou o Programa Federativo de Enfrentamento da Coronavírus, né? Ou seja, alterando a Lei de Responsabilidade Fiscal, votada e aprovada no Senado Federal no dia 6 de maio de 2020, que está para sanção da presidência. E o presidente já assinou que vai vetar. Então, não sabemos ainda quais serão os dispositivos que serão vetados por parte do presidente. Então, vamos lá. O que é a lei complementar? Ressaltando, é um autógrafo, não é lei, ainda pode ser vetado pela presidência. Ela altera o artigo 21, que nós acabamos de comentar, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que passará a trazer, ao invés do caput que nós tínhamos anteriormente, desdobrando o caput do artigo 21 em
em incisos. E ficou assim, artigo 21, é nulo de pleno direito ato que resulte, olha bem, ato que resulte aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou referido no artigo 20. Olha só, se fizermos uma leitura rapidinho desse texto, percebe-se que saiu a palavra expedido e ficou ato que resulte aumento de despesa com pessoal, né, nos 180 dias. Então, é o aumento da despesa nos 180 dias, não tem nada a ver com a expedição do ato, ok? Mas o inciso 3 traz uma outra regra. Olha, é nulo de pleno direito o ato de resulte aumento de despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posterior ao final do mandato. Aí, então, não é expedido somente. Ele pode ser expedido? Pode, mas ele é vedado também, ele é nulo, se caso ele criar só para parcelas do ano seguinte. Então, a palavra expedido, ela teve que forçar o legislador a criar 2 incisos para explicar isso. Eu, sinceramente, não vejo por que mudar uma regra. Se o prazo continua o mesmo, se as regras continuam as mesmas, né? Mexer num texto que poderia ser bem mais simplificado, mas pelo menos foi mais detalhado, mas transmitiu a mesma regra existente hoje, nesses 2 incisos. Certo? Nesses 2 incisos. Então, o fato de ter desdobrado, neste caso, não vai alterar o que nós temos hoje definido no artigo 21, no parágrafo 1 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí vem o outro, inciso 4. Aí eu acho que já tem uma novidade. Quais são? Olha, a aprovação, a edição ou sanção. Quando eu digo aprovação, é quando, por exemplo, o prefeito vai aprovar um edital, uma convocação, uma nomeação, um ato de concessão de vantagem, etc. A edição é quando ele vai editar ato. Qualquer ato que ele for editar, seja decreto, portaria, seja lá o que for, ou sanção, ou seja, ele recebeu um autógrafo de uma lei e ele for sancionar por parte do poder do chefe executivo. Então, por parte do chefe do poder executivo é uma ação normal que a gente está acostumado. Por parte do presidente, aí já trouxe o quê? Já trouxe uma série de outros fatos. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Assembleia Legislativa, trouxe uma série de outros cargos que não precisava ser detalhado aqui. De norma legal, né, nós temos atos legais, normas administrativas, atos legislativos, norma legal, contendo plano de alteração, reajuste, reestruturação de carreiras do setor público ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público. Opa, olha o problema. Para nomeação de concurso público, nós tínhamos falado lá atrás que não havia nenhum impedimento. Quando resultar em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anterior ao final do mandato do titular do poder. Olha só, é nulo de pleno direito qualquer ato para nomeação de aprovados em concurso público resultando em aumento de despesa nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Basicamente, essa regra existe lá, né? O que tá bem claro é aumento de despesa com o pessoal. Então, se eu vou nomear alguém que já não tem concurso homologado até 4 de julho, essa nomeação não pode trazer nenhum tipo de aumento de gasto com o pessoal. Né? Resultar em aumento de despesa com o pessoal que preveja as parcelas a serem implementadas em período posterior ao final do mandato. Mais uma vez, a lei está o quê? Mesmo que seja nomeado, mas que vai tomar posse ou que vai exercer no período seguinte, é nulo esse ato. Certo? Bom, parágrafo 1º do artigo 21 com as alterações.
Parágrafo 1º. As restrições de que trata o inciso 2, 3 e 4, que esses que eu acabei de ler para vocês, inciso 1, devem ser aplicadas, inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular. É claro, né? Nós temos na nossa legislação a possibilidade de reeleição de uma única vez. Então, a lei já está prevendo, ou seja, não é que você vai ser candidato único ou que você vai ser reeleito, que você não precisa cumprir as regras. É isso que esse inciso está dizendo. Inciso 2. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos poderes referidos no artigo 20. Ou seja, está bem claro, quais são os poderes lá no artigo 20? Poder executivo, legislativo e judiciário. Já está bem claro. Também não precisava nem disso, né? Sinceramente não. Parágrafo 2º. Para fins do disposto nesse artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aquele referido no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação, aumento de despesa obrigatória. O que isso vem trazer lá no artigo? Ou seja, os municípios, as despesas com pessoal não poderá exceder os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Então, para que isso ocorra, deve verificar, houve prévia dotação orçamentária suficiente para atender? Ou seja, houve impacto financeiro, conforme prevê o artigo 16? Houve autorização específica em lei de diretrizes orçamentárias, que obviamente vai complementar, né, vai contemplar esses valores na lei orçamentária? É isso que o artigo 169 exige que seja feita para admissão do pessoal. Está lá no artigo 8º da proposta, aliás, na proposta não, do autógrafo para a sanção do presidente, que diz assim: na hipótese que se trata do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Lembrando que calamidade pública no município e no Estado é reconhecida pelas Assembleias Legislativas nos termos do artigo 65 da lei, mencionada no caput do artigo 8º dessa proposta de lei, esse autógrafo aí, né? E, né, traz aí algumas questões em relação a isso. Redução de gastos com o pessoal fica suspensas, limite de dívida, protelar prazo de dívida, isso tudo está previsto no artigo 65, lá no seu inciso 1 e 2. Bom, então, ficam proibidos até 31 de dezembro para os municípios afetados pela Covid-19 e que conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores, empregados públicos ou militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Olha só, aí sim, o que nós vamos ter? Ficam proibidos até 31 de dezembro. Conceder qualquer tipo de vantagem, aumento, reajuste, adequação. Até aí o texto está bacana, né? Para em período de Covid-19, não vai haver aumento do pessoal, vai estar tudo congelado até 31 de dezembro de 2021. Mas, né, fica vedado ainda, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Olha só, nem fala aí em relação ao limite de gasto com o pessoal, não. Veja bem, criar cargo, emprego ou função que implica aumento de despesa. Aí já é despesa financeira e não gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Alterar a estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Não é a mesma coisa de limite de gasto com o pessoal. É aumento de despesa. Então, aumentou a despesa, não importa se a sua base de cálculo aumentou. Fica bem claro isso para quem não está atento a questões contábeis. Aumento de gasto com pessoal é aumento de percentual em relação à receita corrente líquida. Aumento de despesa é financeiro. Eu gastava 100 mil, agora eu gasto 101. Houve um aumento de despesa de 1.000.
Isso tem que ficar claro. A lei de atividade fiscal tem que ser interpretada nesta ótica. Inciso 4 do artigo 8º, ou seja, fica proibido até 31 de dezembro de 2021, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvado as reposições de cargo de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, ou seja, sai um, vem outro, né? As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de excepcional interesse público, como previsto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição, né, que é exatamente essas contratações, alunos de órgãos de formação de militares. Até aí, está tudo dentro do previsto. Realizar concurso, olha a novidade. Realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso anterior. Então, posso fazer concurso? Pode. Só para vagas já existentes, que vai ser repostas os seus ocupantes que foram vacância por algum motivo. Então, a lei já está... Não vai ter concurso até 31 de dezembro. Somente para preenchimento e recomposição daquelas vagas que vagaram. Isso está claríssimo. 6. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verba de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, em favor de membros de poder do Ministério Público ou da Defensoria Pública, servidores, empregados, tal, né? Ressalvado, derivado de sentença judicial, transitada em julgado ou determinação legal. Olha só. No entanto, aqui tem uma ressalva. Essa regra não se aplica aos profissionais da saúde e da assistência social, desde que relacionado com a medida de combate à calamidade pública. Bom, a lei traz uma inteligência aqui. Ela, por exemplo, vamos dar um exemplo prático disso nos municípios. O prefeito pode querer aumentar a diária para complementar salário de funcionário, né? Pode conceder algumas vantagens, criar novos abonos, né? Criar benefícios de qualquer natureza para complementação de salário, ou seja, ele pode criar despesa indireta para beneficiar os servidores. No entanto, a lei também ela traz uma exceção para os profissionais da saúde e de assistência social. Acredito eu que a presidência vai vetar isso. Né? Acredito eu que vai vetar. Mas em momento de pandemia, seria até uma insensatez do Congresso não fazer uma ressalva nesse sentido. Né? Seria um risco que nós estaríamos colocando, né, toda a sociedade. Mas é uma opinião minha, não cabe discutir isso aqui. Inciso 7. Criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto no parágrafo 1º e 2º, ou seja, durante a calamidade pública ou compensada com aumento de receita. Então, criar despesa obrigatória de caráter continuado, você pode, desde que você apresente compensação financeira, né, que você tenha contrapartida o aumento da despesa para pagar isso, ou que você demonstre que vai haver um aumento de base de cálculo. Isso é regra que qualquer um entende que despesa continuada de aumento de gasto com pessoal, ela é em relação à base de cálculo. Se a base de cálculo aumentou, não tem aumento, né? Adotar medida que implique reajuste, né? Não é revisão geral, de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo IPCA. Né? Aí sim, né, nós estamos falando de salário mínimo, nós estamos falando, inclusive, da revisão geral que está no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. E aqui ficou até bacana, porque a palavra aplicada aqui, ela foi bem aplicada. Reajuste é aquilo que está em cima do índice da inflação. Isso é reajuste. Dentro do índice da inflação é revisão geral, né? Obviamente. Então, a lei trouxe agora até um referencial para ser adotado para esse índice de inflação, que é o IPCA, que não havia sido citado na versão anterior da lei de responsabilidade fiscal. Então, já é uma novidade. Também proibido até 31 de dezembro de 2021, inciso 9, contar
esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal. Está dizendo o seguinte, que nesse período você não vai poder aplicar nem solicitar esses direitos adquiridos aí de quinquênio, biênio, né, e assim por diante. É o que a gente tem muito em estatutos servidores aí, tem quinquênio, biênio, anuênio, tem férias-prêmios, tem jeton, tem um monte de coisas que foi colocado em tempos atrás, sem trazer nenhum benefício para o órgão público, conforme capacitação, essas coisas, só ficar no cargo, você depois tem isso deferido. Então, a lei também está fazendo com que isso tenha um freio até 31 de dezembro de 2021. Então, parágrafo 1º, do artigo 8º. Os dispostos no inciso 2, 4, 7 e 8 do caput desse artigo não se aplicam a medidas de combate à calamidade pública referida no caput, cuja vigência e efeitos não ultrapassam sua duração. É aquilo que nós falamos, termo indenizatório, auxílio, abono para os profissionais da saúde e da educação. Esses estão garantidos, esses podem ocorrer. É aqui que talvez o presidente venha dar uma canetada, né? Parágrafo 2º, inciso 7, não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento da receita, é aquilo que eu falei lá atrás. Se eu tenho base de cálculo aumentada, o meu gasto com o pessoal pode até diminuir, porque é em percentual. Não estamos falando de despesa, né? Despesa com o pessoal. Despesa com o pessoal é aumento financeiro. Gasto com o pessoal é percentual em relação à receita corrente líquida, ok? Então, ficou bem claro isso, e a lei não está trazendo nenhuma novidade para o mundo jurídico, porque isso já é conhecido dentro daquilo que a gente trabalha hoje. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 6 desse artigo não se aplica aos profissionais da saúde e da assistência social, desde que relacionados à medida de combate à calamidade pública, referida no caput, cuja vigência e efeitos não ultrapassa a sua duração. Então, nós temos aqui uma regra transitória, né? A partir do momento que acabou o período de pandemia, né? Então, os profissionais de saúde também passam a ter as mesmas regras para os demais servidores. Sexto, o disposto no inciso 1 e 9 desse artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares, desde que diretamente envolvidos ao combate à pandemia Covid-19, né? Dos estados, Distrito Federal, municipais, saúde e segurança pública e das Forças Armadas. Não sei, também acho que isso aqui vai ser motivo de veto por parte do presidente. Opinião. Pois bem, aí eu quero só trazer essas informações para que a gente fique atento em relação àquilo que vai acontecer com a publicação da lei, né? Ou seja, a sanção da lei. Coloco-me à disposição de vocês para que possam fazer seus questionamentos, pode deixar aqui onde você está assistindo o vídeo ou através dos nossos canais de comunicação que está aparecendo esses slides para vocês aí. Vocês podem perfeitamente questionar, fazer perguntas, pode até pedir cópia desses slides que, com o maior prazer, poderei estar propondo aí para vocês, ok? E aqui eu trago, né, essas informações no sentido de estar contribuindo para que vocês possam desenvolver estudos em relação ao que vai acontecer no órgão de vocês, ok? Espero estar, mais uma vez, contribuindo com a atuação de todos, né, para que nós possamos passar por esse momento de uma forma mais tranquila, mais segura. Tranquila, eu diria que é difícil, né, mas que seria a forma mais saudável e protegida, ficando em casa, utilizando as nossas máscaras para proteger as pessoas nas quais nós convivemos, e vamos estudar cada vez mais para trazermos uma retomada garantida para todos os órgãos públicos. Mais uma vez, obrigado a todos, me coloco à disposição para que possa estar contribuindo. Um abraço a todos.